Darren só acreditou que sua filha de 16 anos tinha morrido quando viu o corpo dela no necrotério. Até hoje, ele ainda tem pesadelos sobre aquele dia, bem como a luta entre sua filha e seu assassino. O mais difícil é que Darren aceitou o assassino como parte de sua família. Eles compartilhavam as refeições na mesa de jantar quase todas as noites. Darren nunca poderia ter imaginado que alguém por quem ele se importava como família se tornaria um assassino, mirando em sua própria filha da pior forma. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Não usamos muitas narrações de inteligência artificial ou drama exagerado. É apenas o bom e velho crime real. Então, se isso é algo que te interessa, considere clicar no botão de inscrever-se. É 100% gratuito e apenas te avisa quando eu posto novos vídeos. Rebecca Watts, conhecida como Becky, nasceu após o divórcio de seus pais, Darren e Tanya. Ela morava com a mãe, mas foi colocada no sistema de adoção por suspeitas de negligência. Porém, anos depois, ela e o irmão Dan foram morar com o pai, Darren. Quando Becky era criança, ela era definida como uma criança espevitada. Ela era uma bola de energia e tinha muita confiança. Mas, tragicamente, quando ela cresceu e entrou no ensino médio, foi quando ela estava em um lugar muito sombrio. Ela lutava contra um transtorno alimentar e se retraiu para dentro de si mesma. Apesar disso, ela permanecia gentil e carinhosa, com um excelente grupo de amigos que a amavam e cuidavam dela. Quando Becky era adolescente em 2013, seu pai Darren se casou com uma mulher chamada Angie, que tinha um filho, e agora Becky tinha uma madrasta e um meio-irmão chamado Nathan. Apesar das mudanças, a vida estava ótima. Ela tinha um ótimo relacionamento com todos em sua família mesclada e um lar em St. George, Bristol. Mas um dia, em 2015, mudaria para sempre a vida da família de Becky, e Becky desapareceria. Becky foi vista pela última vez em 19 de fevereiro de 2015. Sua mãe Angie lembra de ter visto Becky por volta das 11h15 da manhã, quando saiu para uma consulta médica. Angie tinha esclerose múltipla e precisava ir ao hospital para consultas periódicas. Mas quando Angie e Darren voltaram para casa à tarde e não encontraram Becky, eles ligaram para o telefone dela, mas ela não atendeu. Então os pais recorreram às redes sociais, mas a atividade de Becky lá também estava em silêncio. Isso foi um grande alerta para Darren. Becky, uma típica adolescente que amava moda, filmes e tirar fotos, era muito ativa nas redes sociais. Mas agora não havia nenhuma atualização ou atividade. Darren e Angie denunciaram o desaparecimento de Becky Watts, de 16 anos, por volta das 4 da tarde. A polícia fez as perguntas de praxe. Será que Becky fugiu? Ela estava estressada? Talvez estivesse em algum lugar desabafando. Essas perguntas foram interrompidas quando uma amiga de Becky revelou que tinha conversado com ela no dia anterior, e Becky parecia normal. Ela não estava chateada nem pensando em fugir. A amiga também contou aos investigadores que ela e Becky tinham planos de se encontrar no dia seguinte. Os investigadores vasculharam todos os lugares. Espaços abertos, áreas de parque, propriedades em Barton Hill, South Mead, Parque de São Jorge e Reserva Natural de Troopers Hill, e até reservatórios de água, incluindo Wharf Road, Fish Ponds, Tring Valley, Bedocks Wood. Mas novamente, era como se a terra ou o céu tivessem engolido Becky inteira e não deixado rastro. Apesar de 6 equipes de busca procurarem incessantemente por Becky ou qualquer pista sobre ela, nada foi encontrado. A polícia, assim como a família de Becky, fez vários apelos públicos, pedindo que as pessoas viessem a público com qualquer informação. Eles estavam desesperados por respostas. Já se passaram dias desde que Becky desapareceu, e eles estavam preocupados até a medula. Mas 2 semanas após o início das buscas, a polícia descobriria algo. E isso seria uma reviravolta trágica e devastadora no caso de Becky. Os investigadores já estavam vasculhando a área de Barton Hill, mas decidiram dar mais uma chance. Eles se concentraram em uma propriedade em Barton Court, a 2 quilômetros da casa de Becky em St. George, onde fizeram uma descoberta horrível. Os detetives encontraram bolsas escondidas em um galpão e tinham um mau pressentimento sobre o que encontrariam nelas.
Quando eles as abriram, era como uma cena de um filme de terror. Partes de corpos misturadas com areia de gato e sal foram encontradas nas bolsas. Com Becky desaparecida, investigadores e a comunidade estavam aterrorizados com as possibilidades e cenários que passavam por suas cabeças. Quando os testes de DNA foram realizados nas partes do corpo, o pior pesadelo de todos se tornou realidade. O corpo pertencia a Becky Watts, de 16 anos, e ela havia passado pelo pior. Uma autópsia revelou que alguém havia sufocado Becky, mas não só isso, ela sofreu cerca de 15 ferimentos de corte. Os investigadores estavam certos de que este era um ataque pessoal, o assassino usando suas mãos, bem como armas, para deixar o corpo de Becky no estado em que foi encontrado. Parecia um crime muito furioso e apaixonado. Alguém queria ter certeza de que Becky estava definitivamente morta. Bem, por mais trágica que tenha sido a descoberta do corpo de Becky, também abriu uma nova caixa de Pandora. Veja, quando os testes de DNA foram realizados no corpo de Becky, bem como em tudo que foi encontrado com ele, a polícia encontrou mais vestígios de DNA, mas não era de Becky. Isso levou os investigadores a suspeitar de duas pessoas que eram próximas a Becky. Ou pelo menos foi até eles fingirem mostrar ao mundo. A verdade é que muitas coisas aconteceram nessas 2 semanas. Enquanto a busca por Becky estava em andamento, eu pulei algumas partes para chegar aqui, mas as coisas estão prestes a fazer muito mais sentido. Enquanto os detetives buscavam por Becky, um grupo de investigadores interrogou a família dela para compreender o que ocorreu no dia de seu desaparecimento. Eles conversaram com Darren, Andy, o enteado de Becky, Nathan, de 28 anos, e sua namorada Shauna, de 21. Foi a primeira vez que os investigadores ficaram muito desconfiados de duas pessoas. Em particular, eles eram Nathan e Shauna. Shauna e Nathan foram os últimos a ver Becky em 19 de fevereiro, não Andy e Darren. Ao serem questionados, ambos lembraram de voltar à casa de Darren e Andy após as 11 horas. Shauna, enquanto lavava as mãos na cozinha, ouviu passos na escada e a porta da frente batendo. Ela pensou que era Becky saindo em um humor. O relato preciso de Nathan sobre os eventos despertou a suspeita da polícia sobre eles. Tanto Nathan quanto Shauna tinham a mesma história exata. Palavra por palavra, cena por cena, sem desviar do roteiro nem uma vez sequer. Para algumas pessoas, isso pode não parecer suspeito, mas para a polícia, o fato de ambas as histórias serem exatamente iguais era estranho. Para eles, as histórias soavam ensaiadas, como se tivessem sido praticadas previamente. Bem, a partir deste ponto, as coisas só ficaram mais estranhas. O fato de que Shauna estava toda sorridente e Nathan estava desinteressado e entediado durante o interrogatório. O caso também gerou confusão. Becky e Nathan não eram parentes biológicos, assim como Andy e Becky. No entanto, Andy estava muito preocupada, cooperava com os investigadores e sempre pedia atualizações sobre o caso de Becky, enquanto Nathan e Shauna pareciam não se importar. Nathan e Shauna foram repetidamente interrogados pela polícia, que descobriu algo muito bizarro durante as investigações. Pela primeira vez, as histórias de Nathan e Shauna não se alinhavam. De acordo com Shauna, Nathan tinha dificuldade em lidar com o sumiço de Becky. Mas quando questionado, Nathan disse que nunca realmente gostou de Becky. Nathan disse que ela era mimada e não gostava de como falava com sua mãe, Andy. Agora nós não sabemos a relação entre Becky e Andy, mas pela aparência, tudo parecia bem. Apesar de não ser uma família perfeita, sendo mesclada, não havia nenhum conflito significativo entre Becky e Andy que corroborasse a versão de Nathan sobre os eventos. Uma pista promissora no desaparecimento de Becky foi quando sua casa foi vasculhada em busca de evidências forenses. O quarto de Becky foi minuciosamente examinado em busca de evidências, mas uma descoberta foi feita ao chegar à porta. Havia manchas vermelhas fracas na porta do quarto de Becky, o que não era um bom sinal. As manchas foram coletadas como evidência, enviadas para testes laboratoriais e dias depois revelaram conter o DNA de Becky. Os investigadores tinham certeza de que algo ruim aconteceu com a Becky neste quarto. E as pessoas por trás disso eram provavelmente Shauna e Nathan. Lembra do DNA encontrado nas bolsas onde o corpo da Becky foi achado? Bem, o DNA pertencia a ninguém menos que Shauna. Por que o DNA dela estaria no corpo da Becky e nas bolsas em que ela estava, se ela não soubesse o que aconteceu com ela? Os detetives também decidiram rastrear os movimentos de Nathan e Shauna após o sumiço de Becky.
O que encontraram foi a prova final de que precisavam. A família tinha segredos sombrios. Os investigadores conseguiram obter imagens de circuito fechado de televisão de 19 de fevereiro e descobriram muitas coisas. Em 19 de fevereiro, dia do último avistamento de Beck, Nathan e Shauna foram vistos comprando pilhas em um tesco local. Essas pilhas foram usadas em armas de choque. Você pode estar se perguntando, por que Nathan e Shauna precisavam de uma arma de choque? Aguente firme, pois estamos prestes a responder essa e muitas outras perguntas. No dia 20 de fevereiro, um dia após o desaparecimento de Beck, Nathan foi visto comprando uma serra circular, algo bem estranho. Após a compra, o casal foi visto adquirindo produtos de limpeza e sacos de lixo nos dias seguintes. Desaparecimento, corpo desmembrado encontrado, meio-irmão e namorada fazendo compras suspeitas? As coisas não estavam parecendo boas. Após essa descoberta incriminatória, a polícia revistou a casa compartilhada por Nathan e Shauna. Foi a primeira vez que a polícia pisou em sua casa, e pelo que parecia, estava uma bagunça, e isso é dizer o mínimo. As paredes, pisos, armários, balcões, tudo estava transbordando de coisas. Se os investigadores não soubessem, pensariam estar em um covil de acumulador. Eles literalmente atravessaram pilhas e mais pilhas de lixo, e chegaram ao banheiro, e foi lá que pararam mortos em seus passos. Nada ali era alarmante per se, mas a única coisa alarmante era o quão diferente o banheiro parecia do resto da casa. Enquanto o restante da casa parecia devastado, o banheiro estava impecavelmente limpo. Perfeitamente limpo, como se nunca tivesse sido usado, nem mesmo para um banho. Até a banheira era tão branca que cegava. Mas para a polícia, isso evidenciava que algo terrível ocorrera ali. Somando os produtos de limpeza que o casal havia comprado, é seguro presumir que as paredes do banheiro escondiam um segredo arrepiante. Nathan era apenas um cara estranho desde o início. Quando sua mãe, Angie, casou-se com Darren, Nathan se dava bem com seu enteado Dan, mas raramente se comunicava com a enteada Becky. Ele nem mesmo morava com Angie e Darren. Na verdade, ele morava com sua avó e frequentemente visitava sua mãe e padrasto apenas de vez em quando. Parecia que Nathan não gostava de Beck, mas essa próxima parte é realmente perturbadora e muito irritante. Mas quando Beck sofria de um transtorno alimentar e desmaiava por não comer o suficiente, Nathan era o oposto de preocupado. Ele criticava Beck, dizendo que ela fazia tudo aquilo para chamar a atenção. Ele fazia comentários desnecessários e maldosos sobre sua meia-irmã Beck, mesmo sem provocação da parte dela. Beck era muito tímida e reservada, geralmente ficando sozinha. Novamente, não parecia que ela era rude com Andy, ou não aceitava a nova esposa de seu pai. Se havia alguém sendo infantil, era Nathan, um adulto nos seus 20 anos agindo como uma criança petulante. Para piorar a situação, Nathan tinha interesses incomuns. Ele foi visto saindo com meninas menores de idade em mais de uma ocasião. Darren se lembrou de quando Nathan levou 4 garotas para casa em seu carro. Elas tinham pouco mais de 10 anos e Darren exigiu que Nathan as levasse de volta para casa imediatamente. Em 2008, Nathan, de 21 anos, apresentou sua namorada Shauna à sua família. Nathan disse a todos que ela tinha 19 anos, quando na realidade Shauna tinha apenas 15. Quero ressaltar que a idade de consentimento no Reino Unido é 16, então isso era ilegal, sem sombra de dúvida. Para agravar, Nathan e Shauna logo tiveram uma filha. Para piorar, a polícia estava prestes a descobrir evidências que agravariam ainda mais essa terrível situação. Os detetives realizaram uma prisão. Nathan e Shauna foram presos em 2 de março de 2015 acusados de assassinato e de perverter o curso da justiça. Por fim, a dupla foi acusada de conspiração para sequestrar, impedir o sepultamento legal de um corpo e posse ilegal de arma. Para piorar incrivelmente as coisas, Nathan e Shauna também foram ambos acusados de colocar crianças em perigo. Agora, eu realmente não posso entrar nesse tipo de coisa neste vídeo ou fazer com que ele seja marcado e retirado, mas a polícia encontrou imagens de crianças que não eram boas e certamente não eram legais. Acredita-se que Nathan e Shauna foram responsáveis por tirar fotos desses indivíduos em posições comprometedoras. Deixarei isso por aqui. Nathan e Shauna eram claramente péssimas pessoas. Dias depois, foi divulgada uma declaração escrita em que Nathan confessou ter assassinado sua meia-irmã, Becky.
Segundo Nathan, no dia 19 de fevereiro, ele e Shauna foram à casa de Beck depois que Andy saiu para sua consulta. O carro de Nathan continha uma bolsa com algemas, restrições, armas de choque, máscaras e outros itens que formavam um kit de sequestro. Nathan confessou que quando chegaram em casa, Shauna saiu para fumar no jardim e ele tinha um plano em mente. Ele queria assustar Beck para fazê-la se comportar e não ser mais rude com Andy. Então ele colocou uma máscara, bateu na porta de Beck e entrou. E foi tragicamente quando tudo se tornou muito sombrio. Do nada, Nathan dominou Beck com as coisas em seu kit de sequestro. E durante a luta, Beck derrubou a máscara de Nathan. Nathan, aterrorizado por ser descoberto, matou Beck no local com suas próprias mãos e depois continuou a atacá-la após a morte com uma arma afiada cerca de 15 vezes. Ele então escondeu o corpo de Beck em um grande saco e o jogou no porta-malas do seu carro. Segundo Nathan, Shauna ainda não sabia de nada nesse ponto. O mais bizarro era que o casal ficou à vontade pela casa após matar Beck, até Andy e Darren voltarem. Depois que Nathan e Shauna saíram de carro, ele comprou tudo o que precisava para, segundo ele, se livrar do corpo de Beck. Ele a levou para o apartamento e a colocou na banheira com Shauna. A mesma banheira que estava impecavelmente limpa. Nathan então colocou o corpo de Beck, ou o que restou dele, em sacos plásticos e descartou no galpão em Barton Court. Então, após a prisão, você pensaria que tudo está às claras, mas não seria o caso. Shauna insistia que não tinha relação com o assassinato de Beck e como e quando Nathan se desfez do corpo, e até ele afirmou que agiu sozinho. O DNA de Shauna foi encontrado nos sacos plásticos que continham o corpo de Beck e no próprio corpo dela. Então, não parecia mais um trabalho para um homem só. Além disso, mensagens de texto apagadas entre Shauna e Nathan, enviadas meses antes da trágica morte de Beck, foram recuperadas e eram assustadoras. Veja, Nathan e Shauna planejavam sequestrar meninas adolescentes e trancá-las em seu sótão para fazer Deus sabe o que com elas. As mensagens mostram que Shauna era uma participante disposta no jogo doentio de Nathan de machucar crianças. Nathan e Shauna eram a versão britânica dos assassinos da Barbie Cannon, Paul Bernardo e Carla Homolka, que também atraíam meninas adolescentes como vítimas. Shauna, semelhante a Carla, estava fazendo planos com Nathan sobre como ela iria sequestrar meninas jovens e levá-las até ele para seu próprio prazer doentio e distorcido. E falando em telefones, os investigadores também conseguiram recuperar conteúdo inadequado, marcado que envolvia violência pervertida de adolescentes. Preciso dizer mais? Esses dois são pessoas perturbadas e ainda têm a audácia de negar tudo. O que Shauna disse em sua defesa quando confrontada pelos investigadores com essas mensagens? Ela disse que as mensagens eram sarcásticas e infelizes. Em outubro de 2015, quase 8 meses após o desaparecimento de Beck, Nathan e Shauna foram julgados conjuntamente no Tribunal da Coroa de Bristol por seu assassinato. A acusação alegou que o assassinato de Beck teve motivação sexual. Nathan não tentava ensinar Beck a tratar bem sua mãe. Ele atacou Beck deliberadamente porque estava obcecado por garotas da idade dela e queria se aproveitar dela de todas as maneiras possíveis. A acusação acreditava que Shauna foi persuadida a se juntar a Nathan em sua obsessão, já que ela também foi uma de suas vítimas, tendo sido basicamente manipulada por ele. A acusação refutou as alegações de Shauna de não saber sobre o assassinato de Beck e de Nathan tê-lo realizado sozinho, pois Shauna estava com ele quando Beck desapareceu. O fato de ela convenientemente não saber o que aconteceu com Beck não convenceu a acusação. O julgamento durou mais de um mês, e no dia 11 de novembro de 2015, o júri entregou o veredicto após debater por 3 horas e meia. Nathan Matthews foi condenado por assassinato e Shauna Horby por homicídio culposo. 4 dias depois, em 15 de novembro, Nathan foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 33 anos e Shauna a 17. Shauna recebeu uma sentença mais leve porque alegou ter sido forçada por Nathan a fazer o que fizeram com Beck. Se você me perguntar, ela ainda era cúmplice. Vítima ou não, ela não impediu o que aconteceu com Beck. Isso a torna igualmente culpada. Nathan e Shauna acabaram ficando sem recursos. Shauna foi libertada sob licença em setembro de 2023, após cumprir metade de sua sentença.
Ela foi solta sob condições rígidas de liberdade condicional, podendo retornar à prisão se violar qualquer regra. A família de Becky, especialmente sua mãe biológica, Tanya, ficou chocada ao saber que uma das assassinas de sua filha estava livre. Foi nada menos que um tapa na cara para a família da vítima. O funeral de Becky ocorreu na igreja de Santo Ambrósio, em Whitehall, Bristol, em 17 de abril de 2015. Os participantes usavam camisetas brancas com a foto de Becky, e flores rosas adornavam seu caixão. As músicas favoritas de Becky foram tocadas no serviço e uma pomba branca foi solta do lado de fora da igreja. Este funeral foi mais como uma celebração da vida de Becky. A família dela queria lembrar de todos os bons momentos e memórias com Becky, que perdeu a vida de uma maneira tão trágica e tinha muito mais a esperar do que seus breves 16 anos de vida. O pai de Becky, Darren, também escreveu uma memória sobre a vida de sua filha e o assassinato e tudo que o afetou. Foi intitulado Becky, a história trágica de Becky Watts, mas foi posteriormente renomeado para O Mal Interior. Em fevereiro de 2016, a parceria de vigilância do bairro financiou um banco esculpido em memória de Becky. Fica em Goatsfield, que é perto de sua casa, e no banco estão as palavras Becky e o Anjo de Bristol. Na parte traseira do banco, há uma escultura de unicórnio. Becky era uma jovem que lutou muito com a saúde mental, mas finalmente estava em um bom ponto de sua vida. Porém, sua vida foi tirada por alguém em quem ela muito confiava, com quem já dividiu uma casa e frequentemente compartilhava refeições. Geralmente, eu faço esses vídeos para servir como um tipo de aviso sobre os perigos que existem por aí, mas às vezes casos como este, eles não fazem nada além de provar que até mesmo algumas das pessoas que consideramos mais próximas podem estar escondendo alguns demônios sombrios. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer em especial a alguns membros do canal, como Tina Bowers e Amber Hoff. Ao se tornar membro do canal, você terá acesso antecipado a novos vídeos, dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar o canal e agradeço a todos que decidiram fazer isso. Se quiser se juntar, clique no botão de adesão abaixo do vídeo ou no link na descrição. Não esqueça, as camisetas de True Crime Stories estão disponíveis agora. Pegue a sua através do link na descrição. Se gostou do vídeo, confira outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.